Olá, tudo bem? Vamos para mais um dos nossos estudos que estamos fazendo. Paramos em Gênesis 27 e hoje vamos ler Gênesis capítulo 28. Então quero convidar você para acompanhar comigo nessa leitura, nesse estudo, que está sendo um estudo maravilhoso. Deus está falando tremendamente conosco e que nós possamos, né, irmãos, a cada momento, a cada instante, nos dedicar à nossa vida, tirar um momento do nosso tempo para aprender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nada mais é do que uma instrução de vida para que nós possamos ter uma vida plena aqui na Terra, né? Uma vida sem as interferências malignas nos atacando e nos prejudicando, porque atacar eles atacam, mas que nós venhamos saber como, né, revidar esse ataque. E para a gente saber revidar esse ataque, não é com a mesma fúria que eles vêm sobre a gente, mas sim é com entendimento e sabedoria, discernimento. E assim nós estamos procurando a cada dia mais, né, conhecer a palavra de Deus, para que Deus nos oriente a ter uma vida mais santificada, mais forte, né, aqui na Terra. Então vamos lá, vamos começar. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí e fazer essa leitura junto comigo, você pode pegar. Estamos no Gênesis, capítulo 28, agora que nós iremos ler o capítulo 28, que nos diz assim: E Isaac chamou Jacó e abençoou, e lhe ordenou, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma uma mulher lá dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e multiplique, para que se tornes uma multidão de povos. Ele te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência juntamente contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Observa que a bênção que Isaac deu a Jacó, quando Jacó ele foi para a casa de Labão, que a descendência dele herde a terra. Então nós temos essa bênção de herdar a terra, de ter direito de viver aqui. E Isaac completou. E Isaac despediu Jacó, e este foi para Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, que é mãe de Jacó e de Esaú. Quando Esaú viu que Isaac abençoara Jacó e enviara a Padã-Arã para tomar de lá a mulher para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e foram a Padã-Arã, então Esaú viu que as filhas de Canaã não agradavam a Isaque, seu pai. E Esaú foi a Ismael e tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, que é filho de Abraão, irmão de Nebaiote, além de suas outras mulheres. Ele já tinha mulher. E ele foi e pegou mais mulher. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Arã. E ele chegou em um lugar e ficou lá, para passar a noite, porque o sol já se havia posto. E tomou uma das pedras do lugar e colocou debaixo da cabeça e deitou-se ali naquele lugar. E ele sonhou, e eis que uma escada estava sobre a terra, cujo topo atingia o céu.
E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor está sobre ela e diz: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra que está deitado, eu darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E serão benditas todas as famílias da terra por ti e por tua descendência. Tá vendo? Porque Israel não é a nação santa que fala na Bíblia, não é a nação que fala, né, no globo terrestre, lá em Israel, lá em Jerusalém. Não. A nação de Israel somos os herdeiros de Deus. São as pessoas que buscam a palavra de Deus, que buscam essa obediência, andar com Deus. Essas são as pessoas, a nação santa de Israel. Mas não é uma nação. Por isso que a Bíblia fala que todo aquele que atentar contra a nação dele, contra o povo dele, a nação que ele fala, porque quando você fala em nação, você lembra que? Povo. Não há nação sem povo. Então, quando fala a nação, são o povo obediente à voz de Deus. São essas descendências de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui fala que Deus, ele simplesmente, ele chegou a Jacó, porque a bênção que Isaac tinha passado para ele, nesse momento, veio se a concretizar. Porque Deus apareceu para ele e falou: Abraão, falou: Jacó, eu vou te abençoar. Então, Deus não viu que a ultrapassagem que ele fez com Esaú, passando por Esaú na hora de receber a bênção, Deus não viu isso como mal, porque Esaú já tinha vendido a primogenitura para ele. Esaú já tinha trocado, nós já lemos isso nos capítulos anteriores. Então aqui observa que Deus estava com Jacó. E ele fala mais: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e eu te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que esteja cumprido aquilo de que te falei. E Jacó acordou do seu sono e disse: verdadeiramente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele temeu e disse: qual temível é este lugar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó se levantou de manhã cedo, tomou a pedra que tinha colocado debaixo da cabeça e a erigiu como um monumento, e lhe derramou óleo. E deu àquele lugar o nome de Betel, mas antes o nome da cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo e me guardar neste caminho que estou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir. Tá vendo? Jacó, ele saiu da casa do pai dele sem nada. O pai dele, o Isaac, apesar de ser um homem rico, poderoso, Jacó, ele foi peregrinar na terra de Labão. Ele saiu sem nada. E o que ele fala aqui? Se Deus me der pão para comer e roupas para vestir, e eu voltar em paz à casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Então esta pedra que ergui como um monumento será a casa de Deus, e eu oferecerei o dízimo de tudo o que me deres. Observa que nós estamos em Gênesis. E lá em Gênesis já existia a pessoa pagar o dízimo, a dar o dízimo, pagar não, a dar o dízimo. A gente observa que Abraão deu, né, o dízimo de tudo que ele possuía a Melquisedeque, e a gente observa que Abraão, ele passou esses ensinamentos aos seus filhos.
Irmãos, nós temos que ensinar os nossos filhos. A Bíblia fala que ensineis o filho no caminho que deves andar, para quando crescer, ele não vai desviar dele. Ele pode andar por caminhos tortuosos, mas ele sempre vai lembrar. Existe um Deus. Ele vai sempre se encurvar diante de Deus. Mesmo na hora da aflição, ele se curva. Porque o próprio Deus diz assim, quem não vem por amor, vem pela dor. Então, se nós ensinamos nossos filhos no caminho que devem andar, Deus vai sempre tocar no coração daquela pessoa. Aquela pessoa vai ter um temor, um certo temor diante de Deus e vai lembrar que Deus é o poderoso. Aqui está a mensagem que Deus nos falou sobre a vida, de Jacó. Vamos continuar no capítulo 29. E Jacó caminhou e chegou à terra do Oriente. E ele viu, e eis que havia um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas perto dele, porque todos os rebanhos bebiam desse poço, e havia uma pedra grande sobre a abertura do poço. E quando todos os rebanhos se ajuntavam ali, então se removia a pedra da abertura do poço, e as ovelhas bebiam, e de novo se colocava a pedra em seu lugar sobre a abertura do poço. E Jacó disse a eles, meus irmãos, de onde sois? E eles disseram, somos de Harã. E ele lhes disse, conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram, conhecemos. E eles lhe disse, ele vai bem? E eles disseram, ele vai bem, eis que Raquel, sua filha, que está chegando com as ovelhas. E ele disse, ainda vai alto dia, ainda não é tempo de se reunir o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E eles disseram, não podemos até que todos os rebanhos se reúnam, e a pedra seja removida da abertura do poço, e nós daremos de beber as ovelhas. Enquanto ainda ele lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque ela as apacentava. E quando Jacó... Olha aqui. Observa que o que está escrito aqui, gente, é algo maravilhoso. Enquanto ele lhes falava, enquanto Jacó estava conversando com aquelas pessoas, aqueles homens, a Raquel, ela chegou com as ovelhas do seu pai porque elas a apacentavam. Então, quem era a Raquel? A Raquel era uma pastora de ovelhas. E tem pessoas que dizem que mulher não pode ser pastora. Mas aqui a Bíblia deixa claramente que quem estava apacentando as ovelhas era uma mulher. E por ser uma mulher, ainda era uma jovem. Uma jovem, irmão. Olha, às vezes nós temos que abrir nossas mentes. Quando a gente lê a palavra de Deus, porque eu já vi muitas igrejas que dizem que mulher não pode ser pastora. Uma vez eu estava comentando, estava um canal no YouTube, não vou revelar que canal que era, que o pastor estava falando que mulher não pode ensinar nas igrejas. E eu disse e eu comentei, falei assim, que eu sou pastora e Deus me ungiu para ser pastora. Aí a pessoa pegou e fez um comentário maldoso. Diz que falou assim, só se eu for pastora do capeta, porque a igreja de Deus não tem pastora. Olha a ignorância das pessoas por não conhecer a palavra de Deus. Ela querendo abraçar o pastor, dar força para o pastor, e ainda fala uma palavra dessa contra a minha pessoa. Só se eu fosse uma pessoa do capeta. Assim, nem conhecendo, nem me conhecendo, nem conhecendo os meus trabalhos. De cara, ela já me julgou.
Então, por isso que nós não devemos julgar. Nós temos que, se você vê algo, irmãos, que não está na conformidade do seu costume, do seu entendimento, da sua natureza, não julgue aquilo, porque Deus, ele tem diversas formas de agir conosco. E aqui nos mostra claramente, Raquel chegou com umas ovelhas de seu pai, porque ela apacentava. Raquel era uma pastora de ovelhas. E quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, então Jacó se aproximou, removeu a pedra da abertura do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel e chorou em voz alta. E Jacó disse a Raquel que ele era parente do seu pai, filho de Rebeca. E ela correu e disse a seu pai. E quando Labão ouviu a notícia sobre Jacó, filho de sua irmã, ele correu ao seu encontro, abraçou e beijou e o levou para sua casa. E ele contou a Labão tudo. E Labão lhe disse: Tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele o mês todo. E Labão disse a Jacó: Por ser meu parente, tu deves servir-me de graça? Dize-me quando devo te pagar. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia e o nome da mais moça era Raquel. Os olhos de Leia eram fracos, mas o de Raquel era formosa, de porte e de semblante. E Jacó amava Raquel. Ele disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais moça. Observa que quando Jacó encontra Raquel lá no poço, a Bíblia fala que Jacó, ele beijou Raquel. Claro, irmãos, que ele não beijou na boca, ele beijou no rosto. Mas ali, naquele momento, Deus já fez eles sentirem uma atração física um pelo outro. Tanto que ele estava apenas um mês na casa de Labão, e Labão vem e chega para ele e fala: Olha, não é justo você trabalhar de graça para mim, não é porque você é meu parente, você vai trabalhar de graça, eu vou pagar, eu tenho condições de pagar você. Aí ele, mais esperto, porque naquela época era costume do homem pagar dote para pegar a filha, né, do pai da moça. E a gente observa que Isaac era um homem rico, um homem de bens. Mas ele saiu, ele deixou Jacó embora, ele foi, mandou Jacó embora sem nenhum bens. Sem nenhum bens. Jacó saiu só com a roupa do corpo. Porque se ele tivesse dinheiro, ele ia chegar para Labão e falar: Não, eu tenho dinheiro, meu pai me deu, eu sou muito rico também, eu posso comprar, vou trabalhar aqui, eu quero com quanto que você vai vender a sua filha. Não, ele não disse nada, simplesmente o que ele disse? Ele foi trabalhar para Labão e ele falou para Labão: Olha, eu gostei da sua filha mais nova, eu trabalho 7 anos de graça para você, eu te sirvo 7 anos para que você me dê a Raquel como esposa. E Labão disse: É melhor que eu dê a ti do que a outro, fica comigo. E Jacó serviu 7 anos por causa da Raquel, e estes foram a seus olhos como alguns dias, porque ele amava. Ele, 7 anos porque ele amava a Raquel, Deus deu um alívio para ele, né? Para ele, já logo de cara, ele ficar apaixonado por Raquel, porque ele ficou distante do pai dele e da mãe dele. Então, para ele não sentir tanta falta dos pais, porque ele poderia, né, sentir a falta dos pais dele. Então, Deus compensou aquela falta por amor que ele tinha, né, pela Raquel. Então, aqui a Bíblia fala que ele nem percebeu que passou os 7 anos, porque ele amava a Raquel. E Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, porque o tempo está cumprido
para que eu a receba por mulher. E Labão reuniu todos os homens daquele lugar e fez uma festa. À noite ele tomou a filha, Leia, e a trouxe a ele para que a possuísse. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia como serva, mas de manhã viu que era Leia. Então ele disse a Labão: por que me fizeste? Que me fizeste? Não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? Então Labão disse: neste lugar não é costume se dar a mais nova antes da mais velha. Passa a semana com esta, então te darei também a outra, pelo serviço em minha casa, e me prestarás durante outros 7 anos. E Jacó fez assim, e passou a semana com esta, e Labão lhe deu sua filha Raquel como mulher. E Labão deu sua serva Bila e sua filha Raquel como serva, e Jacó coabitou com a Raquel, e amou Raquel mais do que a Leia. Ele serviu ainda outros 7 anos. Claro, ele não amava a Leia, ele amava a Raquel, ele trabalhou 7 anos para possuir a Raquel. Agora imagina a tristeza, né, de Raquel, porque ela amava, teve que esperar 14 anos. Imagina se ela já estava com a idade de... Digamos que ela estava com a idade de 18 anos. Ficou mais 14 anos para ser esposa de Jacó. Olha como demorou o tempo. Porque hoje, com uma menina de 14 anos, já está casando. E Raquel e Jacó amava tanto essa mulher, mas tanto, que ele esperou os 14 anos para casar com ela. Às vezes, né, a gente observa os costumes do tempo passado, a gente, como que pode, né, uma coisa assim acontecer? Mas aconteceu. E quando viu o Senhor que Leia era desprezada, ele a tornou fértil, mas Raquel era estéril. Tadinha, a Leia não tinha culpa, né, do que o pai dela fez. O pai dela deu ela para Jacó. Talvez ela nem sabia, porque talvez ela nem amava Jacó. Ela não tinha sentimento de amor por Jacó. Aí, de repente, ela vira esposa de Jacó, de um homem que... E a Raquel não, a Raquel, ela estava mais, né, como fala, ela estava mais servida, né, porque ela amava Jacó também. E aqui fala: e Leia engravidou e deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Ruben, porque o Senhor viu minha aflição, e agora meu marido me amará. Ela percebia que Jacó não amava ela. E ela novamente engravidou e deu à luz a um filho, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada, assim deu também este. E lhe deu o nome de Simeão. E ela engravidou de novo e deu à luz a um filho. E ela disse: agora, esta vez, meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. E ela engravidou novamente, então ela teve 4 filhos com ele. E deu à luz a um filho, e ela disse: agora eu agradecerei ao Senhor. Assim ele a chamou de Judá, e cessou de engravidar. Então ela teve 4 filhos com a Leia, teve 4 filhos com Jacó. Irmãos, observe uma coisa. Jacó comprou as 2 mulheres. A Raquel, ele comprou, uma compra. Ele comprou a Raquel e a Leia, essas 2 mulheres, para ser esposa dele. Então, e nós somos descendência de quem? De Jacó. Foi por essa razão que Deus, naquele sonho, quando ele estava chegando na casa de Labão, ele teve o sonho, lembra que eu comentei aqui para vocês, né, no começo desse vídeo, que Labão, Jacó, ele teve um sonho, e Deus falou para ele que ia multiplicar a descendência dele. E aqui a gente observa que Jacó chega até Labão, que é parente. Ele precisava ficar pagando esses dotes para Labão? Não precisava, que ele sabia quem era Jacó, quem era Isaac, quem era Esaú, a família, né? Ele conhecia a família. Mas ele pagou
14 anos trabalhando para ter essa família, para possuir essa família. Então, nós somos descendência, nós somos comprados. Nós somos comprados 2 vezes. Nós somos comprados quando Jacó comprou a Raquel e a Leia, e somos comprados também quando Jesus passou aqui na cruz, morreu aqui na cruz. Nós somos comprados 2 vezes pelo sangue. 2 vezes nós somos comprados pelo sangue. Uma vez foi quando Jacó, que trabalhou duro para possuir essas mulheres. E a outra vez foi quando Jesus veio aqui, passou aqui nessa terra e foi crucificado. De uma forma mais intensa. Ele pagou o nosso preço. Então, tem tudo. Por isso que a Bíblia fala que não tem nada novo debaixo da terra. Então, tudo tem uma direção de Deus. Nós somos comprados 2 vezes. 2 vezes nós somos comprados. Olha o valor que nós temos. Uma vez nós fomos comprados pelo Jacó e a outra vez foi por Jesus Cristo. Então nós temos que dar valor. Nós somos valorizados. Nós temos preço. Tá entendendo? Nós somos por isso que a Bíblia fala, nós somos uma joia preciosa. Nós temos esse valor. E nós temos que dar valor a essa pedra. Porque nós somos uma pedra que brilha. A Bíblia fala que nós temos que brilhar. Nós somos a luz do mundo. E quando você coloca uma luz no lugar escuro, ela brilha, ela clareia. Nós temos que ser isso diante de Deus. Nós temos que honrar esse trabalho que Jacó fez. Nós temos que honrar o que Jesus Cristo pagou na cruz. Nós temos que honrar, porque nós somos descendência dele. Nós somos a nação de Israel. Quando fala a nação de Israel, é isso aqui. Jacó é o Israel. Jacó é Israel. E os filhos de Jacó somos nós. Porque cada filho de Jacó, ele veio, digamos assim, de uma cidade. E nós somos a descendência, nós somos a nação. Nação, a cabeça, a nação é Jacó. Né? O cabeça. É como a nação é Brasil. Mas tem os estados. Os estados, quem são os estados? Os estados são os filhos de Jacó. E nós somos, vamos dizer então, os municípios, pode ser? Eu estou fazendo uma ilustração do que vem a ser uma nação. Porque nação nada mais é do que povo. A nação nada mais é do que povo. E se não tiver povo, não tem nação. Não é um montinho de terra que eles colocam lá em Jerusalém, lá em Israel, e fala que é a nação santa é Israel. Não é aquela nação, é aquele lugar que muitos dizem que é uma nação santa, aquilo lá não é a nação santa. A nação santa somos nós, herdeiros de Deus, o povo dele. A Bíblia sempre deixou claro isso. Eu não sei por que muitos pastores pregam que Israel é a nação santa. Não é, gente. Israel não é a cidade. Israel somos nós, povo. Então entenda isso, compreenda isso. Não é porque você, eu vou morar lá em Israel porque Israel é uma nação santa. Ninguém vai poder brigar com Israel, como tem gente que fala que aquele que brigar lá com Israel, Deus vai punir. Mas a Israel que fala na Bíblia somos nós. Se nós somos herdeiros de Deus, se nós somos os filhos obedientes diante de Deus, quem Deus vai brigar por nós? Os espíritos da luz vão brigar por nós. Vão combater os espíritos das trevas. É isso que você tem que entender. É isso que o povo tem que entender. E o povo não compreende essas coisas maravilhosas. E Deus nos revela. Olha que tanta bênção que Deus está nos revelando neste trabalho. Então, irmãos, eu termino por aqui. Nós lemos até o 29, o Gênesis 29. No próximo vídeo a gente lê o Gênesis 30.
mas eu convido você a convidar mais pessoas para participar desse estudo. Que esse estudo está sendo uma bênção na vida de muita gente, está clareando a mente de muita gente. Então eu convido você, seja parte dessa nação. A nação é você. Seja parte dessa nação dos filhos de Israel. Então que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Compartilha, eu te peço, dá like nesse vídeo para que esse vídeo cresça. Ajude, eu preciso da tua ajuda. Eu só peço isso para você. Se inscreve no canal e dá um joinha aí, porque se você der um joinha e inscrever no canal, o que vai acontecer? O YouTube, ele vai perceber que as pessoas estão gostando desse trabalho e vai divulgar esse trabalho para mais pessoas. Eu dependo disso de você. Então vamos nos ajudar que esse trabalho venha crescer espiritualmente, que nós possamos a cada dia ser uma nação, um povo eleito de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a você, a tua família, que todos possam estar sendo iluminados por essa luz, a luz da verdade, tirando, a máscara, tirando a remela dos olhos, e Deus está nos servindo, nos ensinando quem são o povo dele. Que Deus nos abençoe sempre, em nome de Jesus.